Capítulo 754. Uma troca rápida. Tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. Sob a atenção dos espectadores ao redor, os jovens saíram e lentamente se afastaram do grupo de discípulos da seita do Dao e ficaram em uma posição não muito distante de Lei Qian. Não havia medo no rosto dos jovens. Ao invés disso, um sorriso havia aparecido. Quem é ele? Várias pessoas na multidão ao redor ficaram um pouco chocadas ao ver Lindong sair. Eles tinham originalmente assumido que a pessoa que tomaria uma atitude seria Ying Xiao Xiao ou Wang Yan. Afinal, entre os discípulos da seita do Dao, apenas os dois estavam qualificados para cruzar golpes com Lei Qian. Ficou claro que o jovem diante deles não era alguém que reconheciam Wang Yan, deixando um novato fazer o seu trabalho sujo. Você acha que eu sou uma pessoa misericordiosa e benevolente? Zombou de Lei Qian depois que deu uma olhada em Lindong. Ao ouvir as palavras de Lei Qian, os discípulos do portão e atrás dele começaram a rir enquanto lançavam olhares ridículos em Lindong. Lindong da seita do Dao, por favor, me trate bem, disse Lindong com um leve sorriso enquanto ele segurava suas mãos em direção a Lei Qian. Lindong. Ao ouvir este nome, era óbvio que Lei Qian se assustou, enquanto o riso estridente dos discípulos do portão Yuan imediatamente desapareceu, quando lançaram olhares atônitos para Lindong. Pela aparência deles, era óbvio que eles tinham ouvido falar desse nome. Ele é o Lindong que derrotou Yao Ling! Exclamou Jiang Tao em choque. Então você tem alguma reputação? Lei Qian ficou um pouco assustado, no entanto, ele recuperou a razão no instante seguinte. Com um leve sorriso, ele estendeu sua mão. No centro da palma da mão, estava o grampo de jade que emitia uma leve fluorescência. Estou um pouco interessado em você. Já que você quer se destacar, eu lhe darei a oportunidade de fazê-lo. Desde que você consiga tirar isso da minha mão, o que eu disse anteriormente ainda vai ficar de pé. Os olhos de Lei Qian estavam colados em Lindong, enquanto os cantos de sua boca puxavam para trás lentamente para formar um arco arrepiante. No entanto, tenho que lembrá-lo que se eu, Lei Qian, agir, definitivamente não mostrarei misericórdia. No caso de você ser espancado até a morte ou aleijado por mim, você só pode se considerar azarado. Ao ouvir essas palavras, Lindong apenas sorriu. No entanto, uma intenção gelada e fria começou a surgir das profundezas de seus olhos. Quando os dois se levantaram e se encararam, os espectadores ao redor imediatamente recuaram e formaram um círculo expansivo com os dois dentro. No instante seguinte, inúmeros olhares curiosos concentraram-se nos dois. Todos queriam ver quais métodos o novo discípulo da seita do Dao usaria para arrebatar aquele grampo de cabelo de Lei Qian, um dos três pequenos reis do portão Yuan. Lindong, por favor tenha cuidado. Disse Ying Xiao Xiao um pouco preocupada enquanto olhava para as costas de Lindong. Lindong gentilmente acenou com a cabeça. Logo depois, ele não hesitou mais e deu um passo à frente. No instante seguinte, seus olhos de repente ficaram sérios quando um poder Yuan ilimitado foi emitido de seu corpo. Sua figura se transformou diretamente em uma sombra e se atirou diretamente em Lei Qian. Pelo que parece, ele realmente enfrentaria a Lei Qian de frente. Ele está cortejando a morte. Olhando para a ação de Lindong, alguns discípulos do portão Yuan imediatamente começaram a rir e comentar sarcasticamente. A força de Lindong estava apenas no 7º estágio do Nirvana Yan. Mesmo que sua proeza de combate fosse extraordinária, Lei Qian era muito mais forte que Yao Ling. Até Ying Xiao Xiao, Wang Yan e os outros torceram as sobrancelhas ao ver as ações de Lindong. No entanto, eles não disseram nada. Eles tinham um bom entendimento. Eles sabiam que Lindong não agiria sem pensar. Desde que ele escolheu fazer as coisas dessa maneira, ele deve ter levado tudo em consideração. Xixi. À medida que a sombra crescia rapidamente nos olhos de Lei Qian, um sorriso frio aparecia em seu rosto. No momento seguinte, o resplandecente brilho de luz apareceu mais uma vez em seu corpo. A flutuação de poder Yuan que rompeu foi muito mais forte do que qualquer praticante comum do 9º estágio do Nirvana Yan. Você é bastante rápido. É uma pena que tal coisa seja inútil contra mim. Palavras de ridículo ecoaram da boca de Lei Qian antes que seu rosto de repente se endurecesse.
Dando um passo à frente, o resplandecente brilho de luz flutuou antes de se transformar em uma iluminada cabeça de leão em seu punho, que levantou a cabeça e rugiu para os céus. Punho do leão trovejante. O punho de Lei Qian uniu. Imediatamente causou um rugido profundo de leão e o som de trovão se espalhou para fora de seu punho. Uma flutuação de luz que era visível a olho nu foi lançada para frente, fazendo com que o chão se quebrasse instantaneamente, formando redes de fissuras como uma teia. O ataque de Lei Qian foi bastante violento e ele não tinha nenhuma intenção de ir devagar contra Lin Dong. Se o punho atingisse alguém, até especialistas no 9º estágio Nirvana Yuan sofreriam ferimentos graves. Svish. Ambos foram extremamente rápidos e violentos. Em um tempo menor que o de uma respiração, as duas figuras colidiram violentamente como dois meteoritos. Em tal colisão, era óbvio que Lin Dong estaria em desvantagem, pois o punho de Lei Qian era suficiente para destruí-lo completamente. No entanto, enfrentando essa absoluta desvantagem, não havia um traço de pânico no rosto de Lin Dong. Suas pupilas negras ainda estavam calmas e límpidas, sem mostrar nenhum sinal de perturbação. O brilho de luz do punho do leão cresceu rapidamente dentro dos olhos de Lin Dong. Assim, quando a palpitação nos corações de todos foi abruptamente acelerada, um estranho sorriso aparecia nos cantos da boca de Lin Dong. Suas mãos de repente formaram um estranho selo antes que uma flutuação começasse a irromper. Assim que o punho do leão trovejante estava prestes a bater no peito de Lin Dong, estranhamente ele congelou. Ele simplesmente congelou por um instante. Porém, quando dois especialistas lutam, um instante era suficiente para determinar o vencedor. Svish. No momento em que o punho brilhante estava prestes a colidir, o corpo de Lin Dong passou pelo de Lei Qian como um fantasma. Bang! Apenas as duas figuras se cruzaram. Um som incomumente baixo e abafado ecoou de repente. No momento seguinte, os olhos das inúmeras pessoas que se encontravam ao redor se contraíram instantaneamente. Eles ficaram chocados com a cena que estava acontecendo diante deles. Isso porque viram o rosto de Lei Qian ficar vermelho de repente, depois que as duas figuras se cruzaram. No momento seguinte, uma enorme força incomparavelmente explodiu em seu peito, fazendo com que ele voasse para trás. No final, ele bateu fortemente contra uma rocha gigantesca. A força assustadora fez com que toda a rocha se fragmentasse. O lugar inteiro estava mortalmente silencioso. As expressões originalmente zombeteiras dos discípulos do portão Yuan morreram instantaneamente. Eles olharam fixamente para a cena peculiar diante deles. Eles simplesmente não conseguiam entender o que havia ocorrido quando as duas figuras se cruzaram. Aquele que deveria ter sido enviado quando deveria ter sido o pirralho da seita do Dao. Isso. O que? Ying Xiao, Wang Yan e todos os outros ficaram igualmente atordoados com esta visão. Mesmo eles não tinham ideia do que exatamente tinha acontecido naquele instante. A luta originalmente explosiva parecia ter sido extinta por esta estranha situação, em meio ao silêncio mortal, um olhar após o outro, que se movia em choque e se concentrava na figura magra que havia enfrentado Lei Qian. Neste momento, não havia uma única lesão em seu corpo. Era como se o punho furioso de Lei Qian não tivesse sequer tocado no seu corpo. Bang! A figura lamentável de Lei Qian saiu dos escombros a uma distância e se levantou. Podia-se ver a marca de uma palma vermelha escura em seu peito, enquanto uma expressão furiosa e malévola havia substituído a expressão anterior em seu rosto. Seus olhos se tornaram escarlate quando olhou para a figura ao longe, antes de rugir: "Eu, seu pai, vou te despedaçar hoje." Enquanto ele rugia, sua figura parecia um animal selvagem enfurecido enquanto ele atacava diretamente Lin Dong. Sua temível aura assassina fazia o couro cabeludo de qualquer um dos presentes se arrepiar. No entanto, assim que ele deu uma dúzia de passos adiante, ele de repente congelou. Isso foi porque ele viu Lin Dong, que estava a uma certa distância, estender a mão para ele. Dentro de sua mão, havia um grampo de cabelo de jade que emitia um brilho suave, como se estivesse continuamente zombando de Lei Qian enquanto brilhava. Aquele grampo de cabelo já havia sido arrancado.
Todo espectador ao redor não podia deixar de abrir involuntariamente um pouco mais a boca, enquanto os olhos dos discípulos do portão Yuan estavam com os olhos arregalados, como um indivíduo se afogando, com o rosto cheio de medo. Quando uma brisa soprou pela área, rolando um pouco de poeira que flutuava, um grande grupo de pessoas estavam estupefatas. Originalmente, eles haviam assumido que seria uma partida brilhante. No entanto, terminou de uma maneira tão rápida, tal final obviamente superou todas as expectativas, inclusive de Lei Qian. Portanto, quando ele viu o grampo de cabelo na mão de Lindong, uma expressão incrédula apareceu em seu rosto. Você deve pagar, disse Lindong casualmente, enquanto lançava um olhar para Lei Qian e brincava com o grampo de cabelo. Sua voz se espalhou lentamente, fazendo com que toda a área ficasse ainda mais quieta. Em um pavilhão distante, os olhos profundos e claros de uma senhora linda e fria revelaram lentamente uma expressão de choque nesse